E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos falar sobre verbos e um assunto super importante, as vozes verbais. Vamos ver os objetivos da aula, compreender o funcionamento dessas vozes verbais e também estabelecer uma relação entre o verbo e o seu sujeito sintático, ok? Vamos começar então pela voz ativa. Vejamos juntos, né? A voz ativa, queridos, é quando, primeiramente, o sujeito de uma oração, ele é propriamente o agente da ação. Tal como o próprio nome da voz já indica, né? Voz ativa. Vamos ver um exemplo? Os estudantes procuram formas alternativas de estudo. E aqui o sujeito sintático, os estudantes, exercem a ação de procurar. São eles que procuram as formas alternativas de estudo. Tudo bem? Por isso, agente. Vamos ver a voz passiva? A voz passiva, não podemos dizer exatamente que é o oposto disso, né? Porque se dá uma relação diferenciada entre aquele que desenvolve a ação ou aquele que recebe uma determinada ação, né? Então, em relação ao sujeito, o sujeito na voz passiva não será mais o sujeito agente, mas será um sujeito paciente. Antes, o sujeito, os estudantes, agora se transforma naquele que expressa a ação, mas não propriamente naquele que faz a ação, porque formas de estudo é o sujeito da passiva. Tudo bem? Antes, o sujeito da ativa, os estudantes, agora, como se chama? Agente da passiva. Tudo bem? Lembraram? Vamos dar uma outra observada nas duas formas que essa voz passiva pode ter, né? Então, eu posso dizer, procuram-se formas alternativas de estudo ou ainda formas alternativas de estudo. Vamos trocar de cor. São procuradas. Ok? E o que a gente observa? Que na primeira, a voz passiva expressa pelo pronome e na segunda forma, expressa pelo verbo auxiliar e o verbo conjugado no particípio. Nesse primeiro momento, com o pronome, ela será chamada de sintética, voz passiva sintética. Ou ainda, voz passiva sintética pronominal. Sintética ou pronominal, ok? E no segundo exemplo, quando se desdobra com o verbo auxiliar, essa voz será a voz passiva analítica. Ok? Com o verbo auxiliar e o verbo no particípio. Tudo bem? Agora, o muito importante é relembrar e saber também, né? Quando é que não há voz passiva? Sempre há, não, né? Então, vamos ver quando é que não há voz passiva. Primeiramente, vamos ver os exemplos e assim estruturar quando a voz passiva não existe, tá? Esses documentos pertencem ao proprietário do imóvel. O que a gente observa? Que o verbo pertencer exige um complemento e esse complemento é regido por preposição, ou seja, um objeto indireto, verbo pertencer, transitivo indireto. Quando há o verbo transitivo indireto, não há voz passiva. Tudo bem? No próximo, em fevereiro chove muito em Porto Alegre e o verbo chover, ele é intransitivo, chove, não precisa de complemento. Quando há verbo intransitivo, não há voz passiva. Da mesma forma, quando há verbo de ligação, também não há voz passiva. Tudo bem? Sabendo disso, vamos treinar uma passagem da voz ativa para a voz passiva. Observem comigo. Aqui. Os alunos compraram o livro. Primeira coisa que nós observamos é os alunos, sujeito da ação, e aqui o complemento, ele não é regido por preposição, se trata de um objeto direto.
O verbo não é um verbo de ligação, então podemos fazer a voz passiva. A maneira mais simples e ainda mais eficaz é utilizando o famoso X, né? A inversão dos elementos. O objeto direto se torna o sujeito da passiva, o livro. E agora um momento bastante importante, simples, mas muito importante. É preciso manter o verbo, o tempo verbal da voz ativa. Então, o livro foi comprado pelos alunos. E o elemento que antes era o sujeito se transforma no agente da passiva, pelos alunos. Tudo bem? Mantenho o tempo verbal e o próximo verbo dessa locução verbal no particípio. Tudo bem? Observem comigo também o próximo exemplo. Encontraram-se as provas dos alunos. O que eu gostaria de observar com vocês? Aqui eu tenho propriamente a voz passiva e, como nós já vimos, essa voz passiva é uma voz passiva pronominal. E quando a voz passiva pronominal, observem que, quando eu digo encontraram-se as provas, não sei de fato quem as encontrou. O sujeito indeterminado também vai aparecer na forma analítica. Então, as provas dos alunos foram encontradas. Tenho aqui a voz analítica, mas sem o agente da passiva. Não sei quem as encontrou. As provas foram encontradas pelo diretor, por um outro aluno, justamente porque a voz passiva sintética também não me marca esse agente. Tudo bem? Queridos, além da voz passiva e a voz ativa, há também uma outra voz, a voz reflexiva. Observem comigo. O sujeito na voz reflexiva, ele será agente e paciente dessa ação, tal como o exemplo abaixo. A professora Camila cortou-se com estilete. Ela exerce a ação de cortar e se corta. E aí alguns alunos olham o se e saem enlouquecidamente achando que tudo é reflexivo. Tomem cuidado. A professora queixou-se de dor após o acidente. Aqui esse pronome não marca a voz reflexiva, ok? Aqui sim, eu exerço a ação e recebo essa ação, sofro essa ação. Tudo bem, queridos? Então era isso, até a próxima!